A gente está de volta, agora vai conversar mais um pouquinho aqui no Sem Censura Pará, neste segundo bloco. E eu quero mostrar agora a Eronildes Pires, que está aqui conosco, porque a Eronildes entrou agora nesse intervalo. Ela é assistente social e é coordenadora técnica das unidades metropolitanas da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. A Eronildes vai conversar com a gente só no outro bloco, no terceiro bloco do programa, e vai falar sobre a questão da dependência do crack e de outras drogas, curso de atualização de gerenciamento dessas pessoas que lidam com usuários de crack, mas isso é um outro assunto. Agora, neste bloco, o assunto é Pilates. A gente conversa com o Diogo Bonifácio, que é instrutor de Pilates, é fisioterapeuta, é empresário, é dono de uma clínica de Pilates, uma clínica de fisioterapia, na verdade, que também oferece o Pilates. O Diogo foi a primeira pessoa que trouxe para Belém esse método de condicionamento físico Pilates. Eu lembro até quando ele veio aqui ao Sem Censura, um tempão já. Há um tempo grande. E para falar sobre isso, né, Diogo, eu te agradeço muito por você ter vindo novamente conversar. Eronildes, também te agradeço por você estar aqui com a gente. Mas vamos lá, o Pilates se tornou uma febre, né? Eu lembro que quando você chegou aqui e começou a falar disso, era pouco conhecido. Agora está uma febre, nem precisa falar muito, né? Mas graças a Deus, o Pilates ele tem sido das atividades físicas a que mais cresceu, despontou, saiu uma pesquisa recente até nos Estados Unidos, que é uma febre, né? E, enfim, saiu nos Estados Unidos que é febre, o mundo todo compra, né? O resto do país todo, do mundo todo compra. Você acha que ele virou uma febre muito por mesmo. quê? Tem crescido muito assim, porque o método realmente funciona, o método realmente funciona. Renata, e porque as pessoas estavam cansadas daqueles exercícios de academia meio monótonos, né? Não? Eu acho assim, a atividade resistida, né, ela tem crescido muito. Antigamente, tinha um professor que sempre falava isso. Antigamente você via dentro das academias, eram várias salas de ginástica. Ginástica rítmica, ginástica não sei o quê, as ginásticas como um todo. E a parte de resistir, a parte de musculação dentro da academia era muito pequenininha, né? Hoje é o contrário. O salão da musculação é muito grande porque os benefícios são inúmeros, né? Estão mais do que comprovados e diminuiu a parte da ginástica, né? E o Pilates, o que eu percebo é o seguinte, o Pilates ele está atendendo uma demanda que está procurando qualidade de vida, não está procurando só os benefícios estéticos, mas que quer relaxar, que pretende ganhar alongamento também, que pretende ganhar mais consciência do seu corpo. Então essa procura ela tem sido muito grande, né? E o Pilates ele atende isso. O Pilates, a yoga, a população de uma forma geral está procurando atividades que deem não só esses ganhos estéticos, né? Não só cresça bíceps, músculo, bumbum, mas também que é qualidade de vida. E o Pilates atende tudo isso. Ele é uma atividade que realmente consegue te dar alcançar esses teus desejos. Agora, as pessoas não confundem um pouco o Pilates com a musculação? São dois tipos de exercício, como se chama, resistido, né? O que tem acontecido muito bem colocado isso, é porque o que eu vejo hoje em dia é gente utilizando estúdios de Pilates, né? Os estúdios onde tem os aparelhos do Pilates, como musculação. E eu sempre digo, isso não é Pilates. Pilates é um método, onde esse método ele tem determinado padrões respiratórios, ele tem determinadas correções, tem determinados princípios que Joseph Pilates criou, né? Então, que eles devem ser seguidos. E o que eu vejo hoje em dia é que muita gente, assim, utilizando aquele espaço para fazer uma atividade como se fosse musculação, e não é. Os equipamentos não são muito diferentes? São diferentes, mas tem gente que às vezes eu observo, pega um determinado exercício e vai trabalhar glúteo num aparelho de Pilates e ainda pede, faz 3 séries de 10. Isso não existe no Pilates, porque Pilates a gente trabalha com pouca repetição, são pouquíssimas repetições, para não entrar no automatismo, porque a gente não quer que o cliente entre no automatismo, quer que ele esteja em contato o tempo todo com o seu corpo, né? Então ele tem que estar atento. Por isso que às vezes os exercícios eles parecem ser o mesmo, mas não são. Às vezes você muda o pé aqui, coloca mais em rotação externa, mais em inversão, mais em eversão, muda um detalhezinho, muda o padrão respiratório. Para quê? Para que ele não perca o contato com o corpo dele o tempo todo. Já interfere. Você trouxe um vídeo, né?
não é isso? Que a gente pode mostrar agora. E aí você pode ir explicando e as outras pessoas podem perguntar também. Irem tendo ideia do que é o Pilates. Né? Esse daí é o professor Brent Anderson, que é da Polestar Education, é a escola de formação, hoje em dia a maior escola de formação em Pilates no mundo. Foi com ele que eu fiz a formação. E aí ele mostrando, quer dizer, são exercícios lentos, com poucas repetições, tem um padrão respiratório que a gente vai obedecendo, né, que tem que ser seguido. Que aí é muito diferente, como você disse, da musculação. Da musculação. Né? Não tem aquele negócio de faz não sei quantas séries. Não tem um grande número de repetições. Aí você percebe que ele... E assim, tem que estar conectado o corpo todo, observando, olha o alinhamento de ombros dele, que não sai do lugar, o controle da lombar, né, dele, que tem que estar a coluna o tempo todo alinhada também. Então, isso tudo vai fazendo com que você esteja conectado com o teu próprio corpo, você está atento. Por isso que melhora muito a postura. Os ganhos posturais são muito grandes dentro do Pilates. Trabalhando mobilidade de coluna, você tem que articular todas as vértebras da coluna, porque hoje a gente está elevado no nosso padrão do dia a dia a bloquear muito o nosso corpo, né? A trabalhar ele de uma forma muito rígida. E o Pilates, não, a gente tem que ter essa desconstrução desse movimento. Né? Podem perguntar, viu? Pois é, eu ia perguntar para o Diogo. Aí você falou e você ganha rapidinho ali nas imagens que estão aparecendo. Você, tem essa leveza do movimento, tem o alongamento, tem o ganho da postura. Só em ver a gente já tem vontade de ajeitar, né, de se corrigir. E Diogo, neste vídeo, ele está só, mas é claro que o instrutor de Pilates está sempre do lado do... Isso. A gente chama de quê? De paciente? De aluno? É paciente ou aluno, cliente, dependendo do objetivo. Não, tá bom. Certo. Eu vou perguntar para você, enquanto a gente assiste, o Pilates substitui o exercício físico? Sim. Substitui? Sim, substitui sim. Ele é uma atividade física. Ele pode substituir o exercício físico? Ao invés de você pode sair da academia e deixar de fazer agora mesmo a tal da musculação, eu hidro, e vai fazer Pilates. Eu atendendo um jovem de 23 anos que começou comigo por dor lombar. E não estou mais aguentando, estou com muita dor lombar, e começou a fazer, né, comigo. Começou até na RPG, osteopatia, e vamos para o Pilates. Fomos para o Pilates. Quando terminou, assim, já na terceira aula, ele disse, eu quero largar a academia, eu posso ficar só aqui? Eu disse, pode. Né? Agora, eu sempre explico qual o teu objetivo. Se é só realmente movimentar teu corpo, fazer uma atividade física, sim. Isso. Agora, a pessoa que chega, eu quero ficar com o corpo do Arnold Schwarzenegger, você não vai ficar com o corpo do Arnold Schwarzenegger fazendo Pilates, até porque o tipo de contração é uma outra contração. A gente trabalha muito com contração isométrica e excêntrica, não tem muita contração concêntrica. Como a maioria das madrinhas de bateria. Não tem condições. Não. Não fica. Inclusive, horríveis, né? A Madonna, que foi uma grande difusora, né? Enfim, difundiu muito o Pilates. Ela começou, lembro que anos 80, início de 90, ela era bem musculosa, né? Muito musculosa, muito grande. E foi quando ela foi fazer Evita, ela tinha que ter um corpo de uma mulher da década da Evita, né? Então, mulheres não eram musculosas e ela sempre teve que praticar atividade física, ela substituiu, parou a musculação e começou a fazer Pilates, né? Porque ela não deixou de fazer atividade, ela só substituiu. E foi quando ela ficou o corpo mais delineado, mais delgado, continuou musculosinha, toda definida, mas perdeu aquela hipertrofia tão grande que ela tinha. Legal. Posso fazer outra pergunta? Pode, aí depois a gente vê o que o telespectador então deixa logo o telespectador fazer. Então tá, tudo bem. Eu ia fazer outra aqui. Sem problema. Tá bom. O Fabrício Reis que pergunta até que ponto o estereótipo estético tem importância em específicas modalidades esportivas ou não tem relação? Como é que é? Até que ponto? Não entendi também. Até que ponto o estereótipo estético tem importância em específicas modalidades esportivas ou não tem relação? Não. Eu costumo sempre, eu tenho uma aula que eu começo na universidade, que no slide que eu começo usando uma frase de Freud, em que ele fala assim, anatomia é destino, ele fala que anatomia é destino. E eu mostro para os alunos que anatomia não é destino. Você pode mudar o seu corpo.
Então, dependendo da atividade esportiva que você está praticando, você vai ter um determinado padrão corporal. Você pode ver que várias bailarinas ou vários nadadores de raças diferentes, filhos de pais diferentes, mas todos praticam natação, eles vão ter um biotipo muito parecido, não é verdade? O tenista, o atletista, o praticante do atletismo e por aí vai. Então, o teu corpo, ele vai, na verdade, ter o estereótipo daquilo que você impõe a ele. Dependendo da prática. Da prática, do esporte que você pratica. Agora, claro que não dá para uma pessoa muito franzina, né, muito pequena, de repente desejar ser um jogador de basquete. Né? Então, para isso tem essas facilidades. Né? O próprio Michael Phelps, eu estava lendo uma reportagem sobre ele. Por que ele é tão bom? Claro, além de todo o treino que ele tem, mas ele tem uma anatomia que favorece muito o esporte que ele pratica, que é a natação. Tipo, o ângulo do pé dele, tem casos de bailarinas, né? Que o ângulo do calcânio, eles conseguem fazer um ângulo muito grande, que aí facilita, fica uma ponta mais bonita no caso da bailarina, no caso dele, do nadador, ele consegue, tem um pé muito grande e o ângulo do calcanhar dele é maior, então facilita mais, é como se fosse um pé de pato para ele. Então tem tudo isso, né, que vai favorecer. Eu acho que aquele atleta do atletismo, o Usain Bolt, ele também já li sobre isso. Ele tem uma ergonomia, não sei se é essa, me corrija a palavra, fantástica para fazer o atletismo. Talvez não tivesse para o basquete. Aí com os treinos já facilita. Isso, com a técnica aprimorada, exatamente. Aprimora mais ainda. Mais ainda. E Diego, só para eu, rapidinho, Márcio, só para eu definir agora se eu largo a academia ou não. o Pilates, ele pode servir de alongamento pré-musculação ou de um aquecimento? Para traduzir, vou para a aula do Pilates lá com o Diogo, aí vou para a academia, porque eu já chego aquecido, já chego alongado. Existe isso ou não é recomendável isto? Não, o recomendado é que você... E é só um adendo aqui. Eu não estou dizendo que é para ninguém sair de academia, claro que não, tá? Claro que não. Até porque são objetivos. É o que eu sempre pergunto. O que é que você quer, né? Se você quer ficar muito musculoso, não, é musculação. Até porque musculação é muito bom. Mas o que acontece? O ideal é que você tenha o Pilates, fechando nele, como uma atividade física mesmo. Ele vai ser minha atividade física. Não quer dizer, eu saio da musculação. Não pensa nele como um aquecimento, porque tem aulas que são muito puxadas e que você às vezes não dá conta de sair. Agora... Eu conheço gente que às vezes começa achando que olha tudo assim, né, e acha, isso aí. Exatamente. Quando vai fazer, percebe que é um esforço muito grande e que não dá conta. Eu já tive, até desafiei alguns colegas que são praticantes, né, de musculação e carregam muito peso e às vezes deu 30 minutos na aula no Pilates, para que eu não estou mais aguentando. É verdade. Porque é um outro tipo de estímulo, não é que você seja fraco, é que você não está treinado para aquele estímulo que você está recebendo. Então ele deve ser encarado como um exercício. É um exercício mesmo. Exatamente. Não é só experimenta os dois. Não, exatamente, fazer os dois. Você pode alternar. Mas aí precisa ter fôlego. E você pode alternar também. Né? Ou seja, não é recomendável. Vai para a aula de Pilates e depois vai malhar. Não, porque pode, dependendo de cada casos mais especiais, quando a pessoa tem uma resistência boa. Se pudesse, e pode fazer os dois. Faz 2 dias Pilates, 3 musculação. Você falou tem gente que faz 4 vezes musculação e 2 vezes. Pronto para eu já estou. Vou dizer para a Sandra, eu virei menos dias para a sua academia, Sandra. Agora, ligando o Márcio ao Pilates. Tá? Deixa só. Quem está de benefício. Ele quer fazer uma pergunta, né, Márcio? Não, Diogo, porque eu tenho um bocado aqui. Não, tudo bem. Tem uma linha de trabalho dentro do... Né, que é a ginástica laboral, né? E na ginástica laboral existem várias frentes de atuação. E a gente sabe que o Pilates também pode ser introduzido dentro desses ambientes de trabalho como uma ginástica laboral, porque exatamente como você colocou, né? O atual modelo produtivo e a própria evolução nos deixa mais tempo sentados na cadeira, sentados à mesa, né? Com menos atividade, então acaba sendo um pouco mais sedentário realmente, né? Então, tem alguma experiência ou você recomenda? Como é que é? Tá, eu já pode sim ser encarado. A gente já fez esse tipo de trabalho no Banco Central, na Caixa Econômica, né? E foi muito produtivo, foi muito interessante. A questão é que o que está acontecendo ainda,
as pessoas, elas não pensam muito, o brasileiro, ele não pensa muito em prevenção. Eles querem algo paliativo. Então, o que eu percebo muito que vai ir lá adiante em vocês, né? Em toda essa cobrança em cima da Previdência, né? A pessoa nunca cuidou do corpo, nunca teve orientação, ou seja, por ignorância ou porque nunca quis, enfim. Nunca cuidou dessa máquina, que é uma máquina, né, que está funcionando. Então, se você não se movimenta, ela não lubrifica, né? Se não lubrifica, você vai enferrujando, vai criando as doenças aí, as artroses da vida. E aí o que acontece? Quando a gente, às vezes, inseria, a gente tinha uma certa resistência, começava geralmente com palestras dentro dessas instituições, para mostrar a importância da atividade física, de uma atividade física que te desse consciência do seu corpo. Porque não adianta você ter a melhor cadeira, ter a melhor iluminação, ter o melhor computador, se você está tudo errado aqui, entendeu? Então não adianta se você tem uma Ferrari e você não sabe dirigir. Né? Você tem que saber trabalhar com a máquina que você tem. E é o que a gente percebe muito, que às vezes, não, mas eu não quero fazer, não tem uma bolinha para ficar passando aqui em mim? As pessoas querem muito isso. Não, quero aquela cadeira de quick massage, para fazer aquela massagem. E não é por aí. Então, é uma plantinha que a gente está semeando para que as pessoas comecem a mudar, sabe? Que elas comecem a perceber a importância de cuidar dessa máquina. Mas aí, só para eu entender, a pergunta, na verdade, era se pode fazer o Pilates como atividade laboral, quer dizer, levar para o trabalho. Pode. A gente já fez isso dentro do Banco Central, dentro da Caixa Econômica. A Caixa Econômica foi a pioneira com a gente. Faz, ou não? Aí leva os equipamentos? Não, aí você porque faz tem a parte de solo, né, que a gente chama de Mat Pilates, que seria o Pilates em colchonete. Que é o que as academias oferecem, né? Isso, que tem a parte com as bolas, né? E que também cansa muito. Eu até costumo dizer que é mais pesado, uma aula de Mat Pilates é muito mais puxado do que uma aula nos aparelhos. Aí é essa aula que vocês levam para o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho. E isso que é legal, você fazer a pessoa... Até porque melhora a questão da educação postural global, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem ombro, né? Tem um ombro doloroso, né? Porque eu estou no computador o tempo todo. Esse daqui, ele está no computador assim o tempo todo, né? Digitando. Aí você vai passar a bolinha, fazer uma massagem, aí relaxou. Mas no outro dia, de novo, nesse trabalho. Enquanto você não quebrar esse padrão aqui dentro, no sistema nervoso central, né, que é o cérebro que tem que entender que teu ombro não é grudado lá na orelha, o ombro ele precisa estar aqui, você sempre vai estar formando tensão aqui no trapézio, você sempre vai estar formando compressões na tua articulação glenohumeral. Sabe, enquanto não abrir esse peitoral, o tempo todo aqui. Né? Então, aí, isso que é interessante do Pilates, de você praticar uma atividade física que está te dando ganhos estéticos, está delineando o teu corpo, está deixando o teu corpo mais alongado, mas que está te dando postura, está te dando consciência de como movimentar melhor essa máquina, essa função, né? Você quer fazer uma pergunta, Eronildo? Você só está aprendendo aqui. A idade, existe idade limite? Não. Para fazer Pilates? Não. Quem está de benefício pode fazer Pilates? Deve fazer. Né? Tudo que puder fazer para melhorar qualidade de vida e saúde deve ser. É uma diferença que eu vejo, por exemplo, no Canadá, eu já fiz cursos com fisioterapeutas canadenses e de outros países, e o que eu percebo é que a gente acaba jogando muitas coisas assim, querendo que o governo nos salve de tudo, né? Que a Previdência agora tem que me dar, porque eu estou com dor. E lá não é muito bem assim, não. Tá? Na hora que perguntaram ali sobre a evolução, eu acho que a nossa é muito até paternalista. Porque lá, para você conseguir benefício, realmente, sabe? Eu percebo na fisioterapia também. Lá você fez o tratamento, tá? Você está bem? Tá. Olha, Renata, tá aqui, tem dever de casa para você fazer. E eles vão te cobrar isso. Aqui não. Sempre a pessoa que você faça, que aqui eu faça por ela. Não é. Você está fazendo, Renata, comigo, vou te pedir para chegar em casa à noite, você faz esses exercícios, faz isso. Tem que fazer mesmo, e a pessoa tem que fazer. Tem que mostrar o resultado daquilo. Sabe? Porque não se consegue tão facilmente afastamento do trabalho, não vai conseguir tão facilmente um benefício, tá entendendo? Aí para fora eu acredito que seja até mais difícil. E as pessoas elas têm essa rejeição de querer ser afastada mais do trabalho. As pessoas chegam, quer dizer, é comum chegar na sua clínica de fisioterapia
para fazer um exercício, para buscar um tratamento para uma lesão que foi adquirida em uma academia? É muito comum isso? Sim, acontece pelo exercício muito. Incorreto, mal feito, excessos? Acontece muito. E os mais comuns, quais são? Joelho e lombar. Em terceiro lugar fica ombro. Mas aí por quê? Isso é uma consequência de quê, no geral, assim? Carga, exercícios muita mal carga. executados, muita carga. E o que acontece também é que às vezes as pessoas elas chegam, são muito imediatistas, né? Elas já chegam hoje na academia querendo resultado para ontem. Correto. Né? Então, um colega que eu gosto de parafrasear, que ele fala assim mesmo, ele diz, doutor, para julho já está legal, está em junho, para julho meu corpo para Salina já vai estar legal? Não, julho do ano que vem, né? Porque para julho agora, né? Para o carnaval agora já não dá mais, bem. Enfim. Então, mas acontece muito, geralmente é sobrecarga nos aparelhos, exercícios mal executados, né? Mal orientados. E às vezes até a pessoa está sendo bem orientada, mas ela teme, quer fazer o contrário, ela quer ter logo o resultado. E acaba exagerando, fazendo errado. Aí quem sofre mais é joelho, lombar... Lombar, joelho e ombro. E de atividade laboral, naquela hora eu perguntei sobre a lombalgia, se ainda era dentro da Previdência, né, por afastamento, a lombalgia ainda era primeiro lugar, porque o que tenho acompanhado muito dentro da minha clínica é cervicalgia, tem crescido muito o número de cervicalgia, né, de queixas de cervical, né, pescoço. Acho que muito devido a essa atividade laboral, né. Diogo, para a gente encerrar e eu chamar o intervalo, uma aula de Pilates, o ideal são quantas pessoas fazendo essa aula, dentro de uma sala de aula, quantas pessoas, e aí um instrutor, 2 instrutores, como é que é o ideal? Pois é, depende. Em academia eu já vi aulas de até 10 alunos, né, 10 alunos que foi em Goiânia. Mas aí é o Método Pilates, né? É o Método Pilates, é o Fit Pilates, aquele Pilates mais fitness mesmo. Você está ali como atividade física mesmo, ponto. Tá. Né? Na clínica, a minha experiência, a gente trabalha com 4 alunos dentro da sala. Né? Então, são 4 alunos e um fisioterapeuta orientando esses 4 alunos. Não é um personal, mas é uma aula personalizada. Entendi. Porque enquanto eu deixo a Renata fazendo aqui um exercício, eu estou ali com Eronildes, né? Um no outro, estou com o Márcio em outro. E aí, quanto tempo cada aula? Uma hora de aula. Uma hora de aula, né? E daí, porque o preço é diferenciado, né? Diferenciado também. Porque a gente não trabalha com volume, né? A gente quer qualidade. Aí não pode porque ser o próprio método exige isso, tenha qualidade. E não pode ser o preço de uma academia, né? Não. Porque aí com certeza não. A formação também. O Pilates é um método caro, porque a formação é um método caro, uma boa formação é um método caro. Aí eu vou aproveitar a pergunta que a Júcia fez a você antes de começar o programa. Você ia fazer essa? Então eu vou deixar você fazer. Qual é a formação, só para a gente encerrar? Eu queria saber se pessoas que só profissionais da saúde podem ministrar aulas de Pilates ou se tem uma preparação específica. Não, fisioterapeutas e educadores físicos, eles podem ter a formação em Pilates e também profissionais da área de dança. Tá? Mas aí a formação, assim, como você diz, aquela formação que leva dura aí o tempo. O que eles criaram hoje em dia tem um Rehab Pilates, que é uma formação mais voltada para os profissionais da área da saúde mesmo, que vai abordar todas as patologias, né? Patologias de coluna, mas essa formação leva quanto tempo, mais ou menos, em média? Depende de escola para escola, mas uma boa formação hoje ela tem que ter uma carga horária bem grande, tem prova, tem questão de certificação. E no Brasil tem isso, não? Tem já, né? Rio, São Paulo? Rio, São Paulo. A escola que introduziu o Pilates no Brasil foi a Physio Pilates, que é representante da Polestar Education, que é em Salvador. Mas já tem em São Paulo, tem no Rio. E aí essas pessoas podem buscar aqui formação, no Pará, né? Tem cursos de formação? Tem cursos de formação. Mas as pessoas têm que ter algum cuidado, tem que procurar averiguar a procedência da escola. Porque tem curso assim, acontecendo de final de semana, tá entendendo? E é o que eu digo, Pilates não é você repetir exercício, repetir movimento, é um método. Não dá para fazer educação. Gente, eu tenho que chamar o intervalo, Diogo. Você vê outras vezes aqui, a gente vai te convidar para você falar de outros assuntos relacionados à fisioterapia, que sempre vale a pena. Obrigado. Te agradeço muito por ter vindo, viu? Obrigado, é muito bom também. sempre. Diogo Bonifácio, que é fisioterapeuta, é empresário, tem uma clínica de fisioterapia, conversou com a gente sobre Pilates. Mas a gente vai para o intervalo, vamos para o intervalo no próximo bloco.